Meu Deus, mas que chique! Eu não posso com essa mulher. Meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda! Você sabe que eu ia te propor, mas aí eu achei que você ia ficar uma vara, então te propus. Porque tem um negócio que eu gosto muito, mas eu gosto quando eu era mais jovem, na verdade, que era falar do poder das cãs. Era uma expressão que eu usava. Anne Vai, Mônica, Digna! começa você. Amor, primeira coisa que eu queria falar é que delícia a gente estar aqui, pensar em todo o É processo. sensacional. É Pensar, sensacional. É não é que hoje a maravilhoso. gente está online e ao vivo, que pessoas vão assistir esse bate-papo e tudo começou dessa forma, né? Eu vendo talvez um pedaço de você num primeiro encontro online, onde a gente se conheceu. Então, estou muito feliz da gente poder vir aqui e falar desse livro, fruto desses É, encontros. mas não é só isso, né? Tem também que a gente foi tão rápidas que parecia até como as personagens. eh, Tem duas personagens no livro que também não se conhecem e assim que se veem, absolutamente se reconhecem, né? Que foi o que aconteceu com a gente. E eu acho o máximo dizer que a gente tem uma amizade e um relacionamento de aborrecentes mesmo. É um negócio assim tão intenso e verdadeiro e morrendo de dar risada e com emoções muito fortes. Eu acho É absurdo. fantástico. É muito É absurdo. jovem, É, é da muito casa, legal. assim, uma casinha bem diferente, eu acho. Maravilhoso. Anoca, assim, já te chamando, né, por mais um nome, eu queria Ah, muito conversar com você hoje um pouquinho sobre as questões da própria literatura, do que o seu livro traz, propõe, embaralha, se é que a gente pode dizer, né, nas questões da literatura, porque ele traz, eu acho, uma reflexão bacana para a gente que gosta de literatura, que gosta de uma boa leitura, que gosta de um romance e que quer estudar um pouquinho, no meu caso, sobre o que é ficção, não ficção, autoficção, alterficção. Então, para onde ele vai, sabe? E da onde ele vem, como ele se propõe. Então, pensando que a gente vai ter ouvintes aqui e pessoas interessadas em literatura, a gente começar de uma maneira muito básica, que é o teu processo de escrita, antes da gente entrar nos conceitos de autoficção, ficção, não ficção, né, romance ficcional, não ficcional, literatura que não é ficção, enfim, a gente tem aí uma série de denominações que a gente pode falar e pensar e brincar juntas, mas você falar um pouquinho do processo, do seu processo de escrita. eu acho que para mim seria muito legal fazer isso, porque na verdade não deu tempo de fazer isso até agora, porque eu sou tão iniciante de verdade e como eu venho da academia, a pergunta teórica sempre está colocada. Eu não tive tempo para ela. Então eu ainda não pude de verdade me observar, não vou dizer enquanto literata, né? Mas enquanto alguém que está experimentando, né? Nem experienciando ainda, experimentando a escrita. E a história da ficção e não ficção, eu acho que no momento em que eu estou, e eu quero deixar claro que eu estou num momento onde eu acabei o livro, ele está acabado para mim, definitivamente acabado. Então, ele já criou uma vida própria e ele parou de ser meu livro para começar a ser um livro que eu leio e releio, porque eu só leio e transleio e de novo, porque eu estou me preparando para defender o livro, porque eu estou pré-publicação. Então, isso também é muito importante, na maneira em que você se olha, né? E é muito legal, porque a cada dia que passa, o livro me mostra melhor o que foi escrever
e por que que aquilo que lá no início eu achava que era ficção, eu descobri, inclusive a partir de você, da forma que você denominou a minha forma de escrever, que é autoficção. Eu não tinha ideia que era autoficção. Eu tinha certeza, imagina, que eu estava trazendo aqui a história de duas pessoas, foi assim que tudo começou, né? Num encontro de duas mulheres, e eu fui indo como se eu estivesse falando delas, e não de mim. E levou um bom tempo para eu sacar que muitas das experiências que iam acontecendo na história eram as experiências que eu reconhecia. Não eram experiências que estavam acontecendo lá, estavam acontecendo cá, né? Então, e o pior de tudo é que agora que eu estou tão distante, porque ele é um objeto, ele já não é mais uma subjetivação, eu vejo coisas novas que eu não sabia ao meu respeito. Então, eu te diria que eu acho que o processo da escrita, pelo menos no nível inicial, como é o meu, eu acho que é um processo que ele se processa sem parar. Não é uma coisa que eu não consigo falar a respeito. Eu posso ficar processando só, sabe como é? Maravilhoso, porque até para tentar falar isso com você hoje, eu quero voltar para essas duas personagens, como é que elas chegaram. Mas Tá. antes, parece que só se falava muito em autobiografia, e que a autobiografia era para os grandes, né? Para os importantes, Para para aqueles que celebridade, para celebridade. que eram conhecidos. Então, que se criou aí essa autoficção como um lugarzinho, né, onde se poderia dar voz a pessoas, vamos dizer, não importantes, né? Estou viajando aqui nisso, mas como um espaço ficcional para histórias vividas e relatadas de formas ficcionais, de novo, onde o próprio autor criasse um narrador e personagens que fossem e que tivessem a ver com ele, mas fossem ficcionais. Eles borram essas fronteiras daquilo que pode ser verificado, que é uma realidade, né? Apesar de que eu acho que a sua escrita ela brinca com isso, porque há questões ali que são verificáveis, né? Então, eu não vou me adiantar, mas é porque, já me adiantando, né? Mas também não quero dar spoiler, porque eu quero que as pessoas comprem teu livro e leiam. Mas você transita nisso de uma forma muito bacana. E pelo que você está me dizendo, nada disso foi pensado previamente, o que torna, então, o teu livro mais interessante ainda, a meu ver, para quem estuda, lê, eu tenho curiosidade em identificar, digamos, essas formas literárias, até para quebrar esses paradigmas ou esses conceitos ou pré-conceitos. Então, assim, essas duas personagens, elas já eram na sua cabeça. Você, quando senta para escrever, elas já existiam previamente como ideia. Eu vou sentar e vou escrever. Peraí, eu acho que eu tenho duas personagens interessantes. Ou não, já tenho duas personagens, eu quero escrever sobre elas. Um pouquinho desse início. Fala pra gente. Tá, eu vou falar sobre isso, mas antes eu tenho que falar uma outra coisa. Que o teu discurso de agora me despertou e que é urgente. Dentro do livro, alguma vez, e não por acaso provavelmente, eu falo de como esses mundos paralelos, esses mundos duplos, múltiplos, eu já os conheci lá atrás quando eu era muito jovem e que eu brincava de fazer teatro. E depois eu terminei fazendo realmente teatro. Então tinha o primeiro teatro que era caseiro, digamos assim, e depois eu fui para o teatro de verdade. Eu levei 1 ano ensaiando Shakespeare. Assim, era o caminho do teatro realmente. E agora, você falando, eu de novo me senti no teatro. E eu vi como você, na maneira de você falar e de você ler, como você está falando agora da literatura, como você não é nada novata e como você não faz literatura, você faz teatro.
Eu fiquei assim maravilhada. Eu conseguia ver nas tuas falas assim cenas com personagens, não só. Porque você vai, você volta, você entra por cá, empurra lá como é que chamava aquilo? Cadê o. Daqui a pouco eu lembro. As palavras mágicas de vocês. Mas eu precisava dizer o quanto a tua fala me remeteu a estar num palco no teatro. E O para quem não praticável, sabe, antes era de isso, a nós. palavra que me faltou era eu queria empurrar o praticável. Ah, sim, abrir a cortina e para os bastidores. A gente aqui, eu brinquei com a Anne antes de entrar nessa live, que eu passei um zap para ela e fiz toque, 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 terceiro sinal. Tá Mas eu sei vendo? que você Inclusive, tem uma história de inclusive, teatro. Não é à toa que isso está dentro do seu livro, isso entrou. Por isso que a gente reforça aqui um conceito de autoficção. Assim, eu, sabendo um pouco de algumas histórias suas, reconheço elementos, né, da sua vida, digamos, ali. sim, sim, Ao mesmo tempo, você faz um romance, ele não é autobiográfico, ele é totalmente literário, ele é ficcional, porém olha tem só, elementos seus. sim. E você explode muitas coisas dentro dele, como o tempo e espaço, você borra essas fronteiras do ficcional e do real, você tem, parece, né, assim, é, um caminho dentro do romance, onde você costura, inclusive, essa brincadeira da ficção e da não ficção e da autoficção e até de uma alterficção, porque é uma ficção em cima de uma história de outro, e eu não quero dar spoiler, então é muito rico em termos de, para minha pouca experiência, para minha curiosidade literária, mas de ver como que você transita em vários gêneros aí, costurando ele, assim, eu já te falei isso e quero falar para o leitor que escuta, porque eu quero muito que esse leitor compre teu livro e leia, e depois venha discutir com você, escreva para você, e brinque com você, quer dizer, e te provoque, porque é essa coisa de uma escrita escheriana, e a gente traz aí o Escher, né, que é esse cara que ele faz vários mundos se intercambiando, e a sua escrita ela dobra esses tempos e espaços e, e, e provoca o leitor, né, num lugar assim bastante rico de interesse. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Essa dualidade, multiplicidade, você se identificou com ela? Você pegou tuas duplicidades e tuas multiplicidades enquanto você estava lendo? Sim, sim, provoca em mim uma identificação, uma curiosidade, assim, talvez na esfera da pessoa que também gosta de escrever ou namora a escrita. Sim, 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 Mas sim. E o como teatro, né? Dá pessoa, licença. e teatro mas como pessoa, a tua escrita provocou muito mais em mim, como leitora que é afetada. Da mesma maneira, eu estava ouvindo hoje umas falas, até para poder estar aqui conversando com você, da mesma maneira que a Annie Ernaux, que ganhou o Nobel, falando de coisas que são difíceis, chatas, que as pessoas não querem muito falar. Não quero falar sobre aborto, não quero falar sobre assédio, sobre abuso. Tem algumas coisas que são incômodas, né? Mas Sim. são absolutamente necessárias. E você traz de uma forma romanceada e cadenciada, que a gente não se percebe que está sendo levado para o ninho de uma aranha ali, está sendo, sabe, aquela aranha que vai atraindo o inseto, quando ele vê, ele está completamente. Então, e você Que lindo. traz a gente para um tema, e quando a gente vê, a gente já está dentro do romance, você já quer saber o que aconteceu com aquelas personagens. Você está afetado pela história e está
afetada em todos os sentidos, com todos os sentidos, né? Então, assim, aí eu já tô aqui, você me perguntou né, como é que eu fui afetada. E eu fui afetada, É que né? eu acho que a vida, ela é assim também. A vida, a gente também vive ela dessa maneira esteriana. A vida é assim. A gente está o tempo todo entrando e saindo e não sabe muito bem de onde entrou e para onde está indo, mas a gente nunca se dá conta disso, a gente não se permite se dar conta, eu acho. Porque eu vejo que tem muita coisa, não do livro, mas como no livro, que é o meu cotidiano também. Eu diria, pelo pouco que eu te conheço, né, que o teu também. Eu vejo como você pega meandros e vai embora e depois você volta e vai para um outro lugar. Eu acho que a vida é o fluxo do viver e o fluxo da escrita, e eu diria até o fluxo de subir e descer do palco. Eu acho que é legal a gente começar a ver como essas coisas são irmãs, né? Todas elas. E é lindo pensar nisso como escritor, né? Você se É. no processo de escrita, talvez, né, na criação, você tem uma certa consciência disso. Isso é muito lindo, né? Eu Porque também, mas eu me é vi isso. pensando esses dias e ouvindo até um podcast que fala como a gente deseja as mudanças, e as mudanças, quando elas ocorrem, elas são completamente diferentes daquelas que a gente desejou. Porque a vida é dinâmica. O que se apresenta é uma outra mudança Já e é, você tem que lidar já com ela. era. Na hora que você deseja, já deixou de ser. É isso mesmo. E não é, eu me lembrei também de uma coisa que a Márcia Tiburi fala sobre ficção, sobre escrever, que seu personagem dobra uma esquina e de repente você escreveu aquilo, você tem que dobrar a esquina junto e ver para onde ele está indo. E a sensação quando eu vejo você escrevendo e a sua narradora que entra, É muito dela, né? Muito muito. metida. E eu pensei, será que ela é uma frustração de não estar em primeira pessoa? Porque ela vai lá como uma primeira pessoa que não existe no livro, porque você fala através de outros personagens, mas a sensação que a gente tem não é uma sensação que a gente tem, sou eu que tenho, né? Porque o leitor não sabe do que se trata, O né? Tudo é leitor uma é surpresa no uma livro. personagem. O leitor é mais uma. E é isso que é incrível. E o leitor não se dá conta de que ele é mais uma personagem. Que Mas se ele fala. vai se dar conta. Ele vai se dar conta. Por isso que eu acho que ele deve comprar, porque é uma experiência. Concordo. Você conduz a gente, a sensação que eu tenho, não sei se pelo seu histórico, pelo pouco que você já me contou, pelo seu trabalho, os outros livros que você já lançou, de ser uma transmediadora, uma pessoa que trabalha com isso. Eu não sei se conscientemente ou não, ou você deu boas gargalhadas ao escrever, como essa aranha rainha ali nos levando para a teia, porque Essas você formigas perigosas. isso é uma referência a um outro livro aí, né? É outro Mas, livro. É isso aí. Que eu espero que logo, logo esteja aí. mas assim, o bacana é que eu acho que o leitor da Borboleta ou Sonhador, ele vai se ver inserido na trama. Ele é conduzido pelo livro, pelas suas mãos, como narradora e autora, porque aí eu acho que por isso que é tão autoficção, de alguma maneira, que é como eles dizem, em termos de conceito, né? Mas aí literário, que você brinca, né? Como autora, narradora e personagem. E você conduz isso de uma maneira que assim o leitor ele vai se revelando aos poucos. E aí eu te pergunto, esse processo se deu na medida em que você escreveu e você foi rindo e se revelando, se entendendo, ou quando essas duas personagens chegaram, você foi com elas e o processo de escrita ele foi se dando assim, e você foi entendendo essa trama que você estava desenvolvendo aos poucos? Conta um pouquinho pra gente. Assim, é uma pergunta que induz, né? Porque você já foi assim ou foi assado? De duas, uma. Pode. Eu acho que não foi nem assim, não foi nem assado. Ótimo. Mas, assim, o que é Cozinha legal, do você ensopado. me perguntou antes, é como começou. Tá. E o começo é absolutamente prosaico.
eu estava numa situação de repouso, porque eu tinha me arrebentado a perna, eu estava andando, eu estava de andador, era fim de ano e não tinha mais ninguém em São Paulo, eu não tinha nem para onde ir, nem com quem falar, porque de andador você não chega nem até o elevador, né? E aí eu não sabia o que fazer, e eu fiquei vasculhando, procurando, e de repente, não sei como, apareceu um concurso de uma editora, que era uma editora que pedia um texto de mulher para mulher sobre mulher. E aí eu disse, opa, eu vou fazer isso, não tenho o que fazer. Só que tinha que entregar, aí tinha mais um detalhe, tinha que entregar dentro de 15 dias. Só que o problema, além da perna, eu estava com, pela primeira vez, depois uma coisa que já tive recorrência, de o olho, como era uma estação muito quente, fim de ano, o olho estava seco e eu não enxergava direito. Então eu não conseguia escrever. Eu ficava lá batendo na tecla e eu não acertava nem a tecla. Mas seja como for, eu comecei a escrever durante esses 10, 15 dias, e claro que não deu tempo para fazer nada, mas nessa briga, eu não sei se isso foi por conta de eu estar numa situação de saúde precária, sem poder me mexer, mas eu começo dentro de uma cena de parto. Por incrível que pareça, por nada. Eu começo com duas mulheres parindo. Era um livro de mulher, sobre mulher, para mulher. Foi assim que começou. Assim, é prosaico mesmo. E aí foi se criando uma relação entre elas que, de repente, agora eu diria assim, as personagens ou os fragmentos da minha biografia, aqui e ali, foram caindo, foram aparecendo. Então, é uma coisa que teve um início material, né, digamos assim, muito claro, muito objetivo, mas que não ia para lugar nenhum, e que as coisas iam caindo, né, em cima das camas delas, dentro lá da cena de parto. E foi assim que a coisa começou. E aí veio o tal do curso, né, que a gente fez. E aí, naquele curso, eu acho que eu tenho que falar isso, porque é uma coisa incrível que aconteceu com a gente. Naquele curso maravilhoso, maravilhoso principalmente por como ele era armado, como ele se armava. E um dos grandes momentos é quando, e é do Tiago, né? Eu faço questão de dizer que é o curso do Tiago Novaes, mas é aquela ideia de fazer com que grupos de pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, que de forma totalmente involuntária, totalmente, sei lá, inconsciente, né, provavelmente, se elegessem do nada. E a gente formou um grupo de 3. E foi o primeiro choque, porque os 3, naquele momento, éramos 3 aposentados. Começava por aí. E estávamos indo para a literatura como uma segunda chance, uma segunda vida. E isso nos fazia ter uma coisa juntos que eu não sei nem como explicar. E que aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas então, eu acho que também isso ajudou muito, porque naquele momento eu tinha um pequeno esboço da coisa. E aí, então, o que aconteceu foi que eu comecei a receber críticas. Então, eu nunca vou esquecer uma primeira crítica de uma leitura crítica que eu recebi logo no início. Uma pessoa me disse: mas como é que 2 parturientes, elas têm tempo de ficar falando desse jeito? Antes do parto acontecer. Elas têm que estar nervosas, elas não têm que ficar aí papeando. E aí, eu não tive dúvida. Na hora que eu recebi essa crítica, eu coloquei essa fala na boca de uma das parturientes, que disse: meu, como é que a gente arruma tanto tempo para ficar falando? E eu recebi uma outra crítica de uma amiga, que me disse:
Ah, aquela cena na rua, eu cheguei a ouvir buzinas. Ah, buzinas! Lá fui eu, soquei as buzinas lá dentro. Então é assim também. A vida entrou, as outras pessoas iam entrando. Até que eu decidi, em dado momento, e aí foi uma grande virada mesmo, que eu resolvi levar o meu início na literatura, que eu tinha feito antes de tudo isso que eu estou contando, numa viagem alguns meses antes para Paraty, para a festa da literatura de Paraty. E aí eu faço um capítulo sobre isso, e aí a coisa. Aí eu posso enlouquecer. Me é permitido porque eu fui para Paraty. E aí dobra a esquina, desdobra a esquina, sobrevoa, vai para o Mar da Terra, no problem. Foi assim. Olha. E vamos chamar de interferência, né? Mas a total interferência da narradora, ela veio em que momento? Já nesse momento, pós-Paraty, se é que a gente pode chamar? Não, ela vem de cara. Naquela primeira cena que eu vejo o desespero da personagem e que eu não sei como fazer para que ele ouça. E aí eu lembrei que lá atrás, numa outra vida que eu vivi, quando eu trabalhava com terapia, eu lembro que não foi nem no Brasil, eu usava a leitura do tarô para dizer coisas para as pessoas, porque elas não ouviriam. Então, falando através das cartas, elas ouvem, porque não é você que está falando, é a carta. E aí eu usei, foi assim que começou a interferência, de poder tirar daquela pessoa, pegar a personagem e dizer, oh, cara, é o seguinte, e como é que eu ia falar? Então eu tinha que falar como uma cartomante que lê. É muito doido, né? Porque na verdade Quer são dizer, experiências da vida que você tem na tua e vida. a experiência entre a escrita e a própria experiência, né? Você É, usa isso o tempo é, todo. o tempo E todo. há uma afirmação também que parece que, assim, década de 70 com feminismo e, enfim, É que comigo se mesmo, é fala, comigo mesmo. então, que o que é pessoal é político. E você, de Eu não alguma sei se é dos maneira, anos 70, eu diria que é de também 24 também. que seja. Eu não abro mão. Então, E e aí, aí o teu livro, quer dizer, apesar vou dizer apesar, porque eu não, ele fala de muitas coisas, mas ele tem um fundo ali, ele tem uma camada, não é fundo, porque ele pode ser raso, ele pode estar na superfície, não importa. Eles estão, aí a gente volta para o Éter, ele ei, pode estar em todos os teatro, lugares. viva o teatro, ei, E praticável, ele, em fica algum momento, impraticável, ele está disso. protagonista, em outro momento ele não está, em outro momento ele é coadjuvante, não importa, mas a cena política, política porque tem eu não quero falar que é de fundo, porque eventualmente pode ser de frente ou de lado, mas uma questão Sim. política muito forte, uma questão sobre guerra, uma questão. E que eu cheguei a comentar isso com você, que é maravilhoso abordar a guerra e abordar, quer dizer, abordar a partir da leitura, né? Da maneira como você coloca. Mas é tão impressionante como você traz questões pessoais e questões tão humanas e tão individuais e coletivas e políticas e pessoais, já me repetindo, convivendo nesse. E aí volta a imagem do Éster, não tem como, né, Anne? Em que elas se reequilibram, numa coisa de. Mas Tem tem uma uma hora que. coisa que assim, é curtinho o que eu vou falar, mas que é muito importante. Eu vivi a guerra. Embora eu não tivesse estado nela, eu vivi a guerra emprestada, porque eu fui criada com as falas sobre a guerra, assim, desde sempre. Então, eu falava isso, inclusive, para os meus pais, principalmente para o meu pai, de que eu vivi uma vida emprestada. Então, muitas vezes pode parecer, é muito doido isso também, mas pode parecer que eu estou vivendo a guerra e estou mesmo, só que é emprestada. E é Mas bacana falar isso, é uma loucura, mas assim, pra gente que é brasileiro e que não viveu uma guerra dessa, a gente viveu outras guerras, mas é muito rico
poder. Porque, na verdade, é uma mesma guerra, né? Quase que. Então, outro dia, com a história do Rio Grande do Sul, que foi uma coisa avassaladora, embora realmente fosse mais curta do que uma guerra de 4 anos, mas a forma avassaladora que não tem volta é a mesma. E eu me lembro que na época que a história do Rio Grande do Sul estava se desenrolando, eu ficava pensando naquela ideia de que na Bíblia, isso não é nada evangélico, mas na Bíblia, Moisés leva 40 anos para passar o deserto, para ir para a terra de Canaã. E a pergunta que sempre se fazia nos estudos religiosos é por que 40 anos? E a resposta que é uma passagem que você, em 6, 8, 10, 12 horas, você faz a pé, né? Do Egito até Canaã. A resposta é que quando você sai da escravidão, não adianta você deixar de ser escravo, porque você não deixa de ser. Você precisa viver naquela época, 40 anos eram 2 gerações. Eu acho que agora seria uns 3 anos e meio. Você precisa viver 2 gerações para ir aos poucos se libertando da escravidão. Então, essa força avassaladora da guerra, ela existe. Tanto é que uma das coisas que a gente vê no livro é que para o Gabriel, não devia estar falando, mas que para o Gabriel a guerra continua. É o personagem. E da mesma maneira eu sentia no Rio Grande do Sul que não tem mais essa de vamos reconstruir. Sinto muito, vai levar 2 gerações. É isso que é. Então não é verdade que é Brasil. Brasil também tem isso. Claro, então, claro. a gente quer voltar à normalidade, papum, é só casar, fazer um filho direitinho e resolve. Não resolve. Assim como não resolve as questões relatadas, né? Seja abuso, seja uma série de, né, de outros temas que você. Isso fica dentro. Comprar um vestido novo, não adianta. Não adianta. Vai continuar. É um processo, vai continuar. Então, eu acho que também esse entendimento é tão importante para a história, não quero falar muito sobre o tema, mas de família. Quando você está trazendo novos valores, ou valores que você acha que são diferentes dos que você teve, não esquecer que isso é um processo lento, que a tua tendência de reproduzir ainda o teu tempo no Egito ainda está lá, né? Igual a gente está indo para os lados aí. Eu fui para aquela frase do longo caminho curto e do curto caminho longo. É isso mesmo. Enfim, não tem jeito. É isso. Não tem jeito. Não adianta que você não vai pegar atalho. Não tem. Mas um bom atalho, embora longo, é o da escrita. A escrita ajuda pra caramba. E era isso que eu queria ainda abordar, que bom que você está tocando, porque tanto o ato de escrever, né, que a gente se modifica ou é modificado, como a tua própria narrativa, ela também, não quero falar que é tradicional, aquela coisa do herói que é modificado, porque não é isso, não tem nada de tradição aí literária, mas os personagens, eles são transformados. Da mesma maneira que eu acho que a escrita nos transforma quando a gente escreve, né? Os personagens de uma maneira. Personagens, né? É verdade, é isso mesmo. E essa multiplicação. Agora, tem uma coisa que já vários escritores, não euzinha aqui, já disseram que tem uma coisa com a escrita que é muito. Que resolve a vida contemporânea. Quem escreve nunca está só. E isso é uma mensagem muito importante, porque de verdade a escrita ela resolve a solidão, não é? Eu acho. Você concorda, né? Sem sombra de dúvida. Isso é maravilhoso. Então, ela não é só gratificante e terapêutica e curativa, blá blá blá, mas ela rompe com o sentimento de solidão. E isso é maravilhoso. Acho que é uma grande construção da escrita.
E aí a gente podia enlouquecer, né? Porque vai para o mágico, né? Vai para esse lugar que é um lugar do teatro, vai para o lugar da conexão, né? E Com vai para uma o amizade como a nossa, né? Que invisível. parece E assim vai, uma vem, doideira. traz assim. Anne, não vejo a hora desse livro estar em todas as livrarias para que esse público possa ter acesso a essa escrita, ter acesso a essa ficção, ter acesso a essa magia, porque é uma magia, eu acho, é mágico, Tá né? bom, E assim, acho sim, desde tá bom, tá bom. não, desde a Tá. literatura mais simples, né? Que você leva um livro, você está em companhia. Da mesma maneira que a gente escreve, a gente não está sozinho. Um leitor com um livro debaixo do braço, ele jamais vai estar sozinho. Ele está ali o É por tempo isso que todo o interagindo. Kindle é o máximo. Você leva uma biblioteca debaixo do braço. Não, e Você você leva para no ponto de mundos, ônibus. né? Porque você visualiza esses mundos, você interage com esses personagens, você dialoga com eles, você se sente íntima deles, você passa a conhecer, o autor passa a ser uma coisa que você acha que você tem alguma intimidade, né? Porque de alguma maneira você vai Não, e é claro, e você compartilha, óbvio. Então, eu estou muito contente da gente ter feito esse encontro. É assim, é surreal, né? Na verdade, muito. é muito bacana. E eu espero te ver e te ouvir no dia do lançamento. Dia 19 de setembro na Livraria da Vila, São Paulo. Fazendo propaganda, é Claro, isso aí. Isso aí. estarei aí com a Anne, estarei com outras E eu pessoas com o Momô, maravilhosas. com a Momozinha querida. Ai, que estou tão feliz, essas borboletas todas voando, E as sonhando, formigas, e as formigas aplaudindo, né? e as formigas aplaudindo. Vou levá-las todas na minha maleta. É isso aí. Um Amor, grande obrigado, beijo, Chuchu. maravilhoso. Beijo. Vai.